Olá! Você sempre quis conhecer a vista superior do crânio. Essa é a hora da gente aprender. É a vista mais fácil, mas não deixa de ser interessante. Então, nós vamos identificar a vista superior do crânio. Para a gente enxergá-la, a gente tem que colocar o crânio nessa posição. Então, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais centralizado, assim, isto. E aqui nessa imagem, ou melhor, nessa visão, a gente consegue enxergar os ossos do neurocrânio, aqui o nosso frontal, os dois parietais, e quando a gente coloca um pouquinho mais, assim, né, um pouquinho mais em posição, a gente enxerga aqui o occipital também. E aqui a gente define algumas suturas que têm nomes bem clássicos. Aqui nós temos a sutura coronal entre o frontal e os dois parietais. Vamos colocar aqui, essa é a sutura coronal. E nós temos entre os dois parietais a sutura sagital. No recém-nascido, essa área ela apresenta áreas mais abertas, regiões mais abertas, que são as fontanelas ou as moleiras, e essa região lembra uma seta. Então, sagita significa seta, por isso essa é a sutura sagital. Mais posteriormente, entre o occipital e os dois parietais, essa sutura que forma-se aqui é a nossa sutura lambidoide. Outro detalhe, lambidoide também, voltando aqui, lembra uma letra grega, a letra lambda. Outro detalhe interessante são as regiões de encontro das suturas. Então, aqui entre a sutura coronal e a sutura sagital, esse pontinho é a região ou ponto craniométrico bregma. Um pouquinho mais posterior, vamos colocar aqui a visão, entre os dois parietais, ou melhor, entre a sutura sagital e o nosso occipital, esse ponto é o nosso lambda, o ponto craniométrico lambda. Olhando aqui a estrutura da vista superior, a gente vê áreas um pouquinho mais projetadas lateralmente, essa região conhecida como tuber parietal. E alguns pacientes, vamos ver se a gente aumenta aqui um pouquinho, a gente consegue enxergar aqui forames parietais. Esses são forames bem pequenininhos e irregulares que dão passagem para veias emissárias ou veias relacionadas ao couro cabeludo. Essa então é a nossa vista superior, simples, mas bem interessante. Próxima aula, vamos para a vista lateral.